Tudo bem, pessoal? Professor Diego de Filosofia novamente com vocês, hoje para uma aula de revisão para a bimestral, sendo que a última aula efetivamente que eu dei na semana passada, esse conteúdo não cairá, aquele conteúdo que tanto arremata com as três almas de Platão quanto prepara para Aristóteles, aquele conteúdo, deixo bem claro, não cairá. Sendo assim, se vocês quiserem marcar lá no livro de vocês, é da página 61 até a página 123, o conteúdo da bimestral. Nesta aula aqui gravada, tanto assim como na aula ao vivo, tentarei dar conta aqui das dúvidas de vocês com relação a todos esses conteúdos que, de modo bem resumido, sintético, comentarei nesta aula de hoje, ok? Sendo assim, se vocês lembrarem lá, a gente começou efetivamente, a gente cortou um pouquinho no meio lá os pré-socráticos, né? E iniciamos as nossas aulas ainda naquele período, o período considerado cosmológico, né? Ou seja, em que o cosmos é pensado de modo racional e lógico, né? Por isso que é cosmos e logos, em que nós vimos lá, né, na primeira aula, né, deste segundo bimestre, os pitagóricos, né? Aqueles filósofos lá que tratam, e é o mesmo Pitágoras lá do Teorema, lá que vocês veem lá com o professor Zikorsky lá, né, certamente, ou já viram em outras aulas com outros professores. Esses sujeitos aqui, os pitagóricos, é bom lembrar, né, talvez Pitágoras nem tenha existido efetivamente, mas os pitagóricos sim, eram sujeitos que perceberam que tanto o logos, quanto o cosmos, quanto arquê, quanto a physis, poderiam ser resumidos, todos esses quatro elementos, especialmente os três últimos, a partir de um princípio matemático. Ou seja, tudo pode ser resumido a números. Sendo assim, aquilo que é bom, aquilo que é bem e aquilo que é verdadeiro e belo, tudo isso pode ser resumido por uma fórmula, né, que é esta razão áurea, esse número áureo que eu exemplifiquei ali com algumas imagens, né, inclusive a sequência Fibonacci que viria posteriormente, também tem uma base nessa razão áurea aqui, ou seja, essa percepção de que tudo que é correto, é perfeito, é verdadeiro e é ordenado, tudo isso pode ser resumido a partir de uma razão numérica, ou seja, de um princípio numérico. Ou seja, se para Tales de Mileto, por exemplo, tudo era água, né, para os pitagóricos tudo é número, né, ok? Isso terá alguma influência na filosofia de Platão, embora esse seja um tema que nós não tenhamos investigado, uma vez que há pouca bibliografia disponível para ensino médio, né? Só uma bibliografia mais específica para as pessoas que estudam efetivamente nos cursos de filosofia, ok? Na sequência, vimos lá Parmênides e Heráclito, esses dois sujeitos que conviveram, né, e afirmavam coisas diferentes, né? Parmênides vai dizer que tudo é ser, por outro lado, Heráclito vai dizer que tudo é não ser. Ou seja, Parmênides afirma a estabilidade do ser, Heráclito a mobilidade do não ser. Ou seja, é Heráclito quem vai dizer aquela frase famosa, ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, né? Porque o ser humano está sempre em plena mudança, da mesma forma que o rio está sempre em movimento. Ou seja, Heráclito é aquele que vai dizer, ele vai olhar, por exemplo, para o princípio da guerra e da destruição, né, como uma descrição da realidade, justamente porque há uma luta, um conflito de opostos constante, e é isso que movimenta o ser, que porque está sempre em mudança, é necessário que ele não seja, uma vez que se você tem um princípio de estabilização, se eu sou sempre o mesmo Diego, durante 2 segundos, 1 segundo, é necessário que eu seja sempre o mesmo. Nessa visão heraclitiana aqui. Parmênides vai afirmar o contrário, ou seja, é necessário que haja sempre um ser que é desde sempre e continuará sendo, ou seja, tudo é ser. Heráclito, tudo é não ser. Né? Sendo assim, a gente arrematou daí o período cosmológico aqui desses pré-socráticos. Nós não vimos todos os pré-socráticos, havia mais um grupo, embora o livro de vocês não tenha contemplado, em função disso, nós paramos também aqui em Parmênides e Heráclito. Na sequência, inauguramos o período antropológico lá com os sofistas e já juntinho vimos uma aula com os dois grupos aqui, né, os dois blocos, com o Sócrates também. Né? Os sofistas, é necessário que vocês tenham alguns conceitos base a partir dos quais vocês conseguem compreender toda a problemática aqui envolvendo. Né? Os sofistas eram sujeitos
que vendiam o seu trabalho, ou seja, a educação aqui, inclusive tem um box inteiro, né, no livro de vocês lá comentando isso, a educação aqui sendo vendida para os jovens ali naquela democracia, especialmente a democracia ateniense. Por que isso tem reflexos na filosofia? Porque uma vez que você vende, né, que você usa o seu trabalho, nesse caso um trabalho intelectual, estabelecendo um preço, você fica, assim, refém da demanda do mercado, digamos assim, né, para usar palavras muito posteriores, assim, ao próprio momento. Ou seja, qual que era a demanda ali naquela democracia ateniense? Pessoas que falassem bem, porque na democracia a verdade está sempre ao lado de quem consegue defendê-la melhor. A argumentação é fundamental na democracia. Sendo assim, os jovens bem preparados para a política, eles tinham um caminho político muito mais amplo e muito mais seguro. E quem que dava esse preparo retórico aqui? Os sofistas, né? Que por isso também, mas não só por isso, mas por convicções internas, né, segundo nós estudamos, acreditavam que a verdade tanto na parte do conhecimento quanto a verdade moral, certo e errado, são verdades relativas. Relativas, como assim? Não é absoluto. Ou seja, o certo e errado e o verdadeiro e o falso são convenções. Ou seja, você consegue defender o certo e errado se você falar bem, se você argumentar bem. E você consegue defender o verdadeiro e o falso, segundo a sua própria verdade, se você assim o fizer com uma retórica suficiente. Os sofistas eram esses sujeitos, então, que agiam na polis, vendendo o seu conhecimento para essas finalidades aqui. As críticas, os comentários, todos nós fizemos nas aulas, na aula, né, específica, não cabe agora retomar tudo. Por outro lado, Sócrates vai combater tudo isso, né? Dizendo não há verdades no plural, mas há sim uma verdade e é possível chegar até ela, desde que haja uma perquisição sincera, né? E a partir de um trabalho de autoconhecimento muito profundo, né? Sócrates é o sujeito, então, que vai dizer aquelas duas frases que resume muito do que nós vimos, né? A primeira delas, conhece-te a ti mesmo, né? Que é uma frase que está lá na entrada do templo de Delfos, ou seja, uma frase anterior ao próprio Sócrates, mas que ele retoma como uma verdade filosófica, né? Uma vez que ele propunha esse trabalho de autoconhecimento constante até o último dia de vida, que é exatamente o que ele fez, até os últimos minutos da vida dele ele estava estudando, né? E alguém perguntou para ele, por que você está estudando essa área? Aí nesse momento você vai tomar cicuta daqui a pouco, ele vai dizer porque é melhor aprender essa canção agora do que não aprendê-la. Né? Ou seja, a vida é uma busca constante de autoconhecimento e do filosofar em si. Por outro lado, ele diz outra frase também, que é, só sei que nada sei. Tá? Ou seja, conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei. Só sei que nada sei, aqui demonstra a ironia socrática, que era a posição a partir da qual ele sempre conseguia fazer o parto das ideias, a maiêutica, dos seus interlocutores. Ele se colocava sempre numa posição inferiorizada, e isso é muito irônico no Sócrates, porque ele era o homem mais sábio da sua geração, mas ele se colocava nessa posição inferiorizada justamente para fazer o parto das ideias. Olha que trabalho até de caridade mesmo, né, que havia em Sócrates. E a gente percebe nos diálogos, se esses diálogos são fiéis, né, que ele não expunha os seus interlocutores de modo a ridicularizá-los, embora muitas vezes os próprios interlocutores demonstrassem um ridículo atroz no modo como se expressavam. Ok? Na sequência vimos, e esse foi o último conteúdo, né, nós vimos em 3 aulas e meia, Platão. Né, e tudo que envolve a figura de Platão, o filósofo mais prolífico, né, mais produtivo desse período, seguramente. A obra dele chegou em sua totalidade para nós, então nós temos muitas referências aqui para falar a respeito de Platão. Inclusive, muito mais obras chegaram para nós do que o seu discípulo, Aristóteles, que veremos no terceiro bimestre aqui, aguardem, né? A respeito de Platão, nós vimos que ele, embora já tenha vindo muito depois do período do período cosmogônico, né, em que a mitologia aparece muito mais forte como explicação das coisas, Platão, utiliza mitos e alegorias para fazer as suas explicações, uma vez que ele coloca no plano narrativo, mitos, narrativa, né, uma série de conceitos complicados. Sendo assim, 3 mitos são importantes para nós, foram importantes para compreender Platão. O mito de em que ele
comenta a respeito do destino da alma, a imortalidade da alma, que é algo que já estava em Sócrates, mas aqui ele dá uma feição alegórica ou mitológica para isso. Você tem o mito da biga alada, que é como nós, seres humanos, conduzimos a nossa alma aqui, como que nós regemos a nossa vida, e aí ele explica isso então por aquele momento da biga, né, e o auriga e os dois cavalos, um bom e um mau, e o modo como nós conduzimos tanto os nossos instintos quanto as nossas pulsões racionais, né? A nossa vida é uma condução assim, por meio de dois cavalos selvagens, sendo que um é bom e o outro é mau. É muito difícil conduzir a nossa alma, e o mito da biga alada representa isso. Por outro lado, vimos na última aula o mito da caverna, né, fundamental para compreender a teoria do conhecimento de Platão, em que você tem esse sujeito que sai da caverna e retorna a ela, e esse é o retorno do rei filósofo, né, o sujeito que tem essa clareza do que as coisas são, e agora ele tem que conduzir aquelas pessoas, ele tem que oferecer uma segurança para aquelas pessoas, muitas vezes ele se expondo à própria vida, ou sendo considerado como louco, porque ele vai dizer coisas aparentemente sem sentido para aquelas pessoas que estão, abre aspas, alienadas dentro da caverna. Sendo assim, esses três mitos conseguem aglutinar toda a visão de mundo, toda a teoria do conhecimento de Platão, segundo os limites que nós vimos aí nessas 3 aulas e meia. A primeira e a segunda navegações, segundo Platão, é importante também, embora para a nossa compreensão do próprio Platão, ela é secundária, uma vez que é a visão platônica a respeito da história da filosofia. Sugiro que vocês leiam, sim, mas tentem levar em consideração, em maior importância, os 3 mitos que eu comentei aqui. Ok? O amor platônico não cai na bimestral, uma vez que não está contemplado no livro de vocês. É só uma ampliação que eu achei conveniente, mas como não está no livro, eu não vou cobrar na prova bimestral. Extrapolei um pouquinho os 10 minutos, pessoal, contando com a paciência de vocês e a compreensão. Deixo o meu abraço aí, a gente se vê na sexta, ok? Até logo, tchau, tchau.